Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a leitura e comunicação. Sabe-se que atualmente no Brasil o mercado de trabalho ele valoriza muito o profissional que consegue agregar aos seus conhecimentos específicos a facilidade de comunicação através da expressão escrita e oral em língua portuguesa. Em vista disso, pessoal, pretende-se então apresentar aqui algumas considerações básicas sobre a importância da organização das ideias para que se efetive então a comunicação, seja ela escrita ou oral. Como a maioria das categorias profissionais tem necessidade de associar o domínio da expressão escrita com a oral, é obrigação de quem se prepara, para ter uma boa atuação no mercado, atender aí às exigências deste, Para um profissional qualificado, a comunicação através da expressão verbal pode ser muitas vezes a chave para abrir ou até fechar, o mercado de trabalho. Ela funciona com um diferencial competitivo para se granjear aí uma imagem bem positiva sobre si mesmo. Em virtude disso, o desafio é saber empregar os vocabulários certos, a concordância, a regência e a pontuação, assim como a entonação adequada para expressar as ideias de maneira clara, concisa e criativa nas formas escrita ou oral, de acordo com as situações, Bom, pessoal, apesar da rapidez, características dos tempos modernos em todos os setores, ainda não existem fórmulas mágicas, para aprender a falar e escrever bem. Antes de tudo, importa a conscientização de que se deve ter muita paciência, muita boa vontade, para romper determinadas barreiras criadas em torno do aprendizado da língua portuguesa no Brasil. Sob a alegação de que a língua portuguesa é muito difícil, não se procura então vencer as dificuldades encontradas para adquirir o domínio da escrita e da fala. E tal justificativa não tem fundamento, tendo em vista o grande número de pessoas que se preocupam em falar, em escrever fluentemente uma língua estrangeira, difícil ou não, desprezando a língua materna, usada para se comunicar extensamente. Esquece-se de que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil e também a representação da cidadania do seu povo. A comunicação, expressa corretamente, ela é fundamental para se transmitirem aí os sentimentos, as opiniões e a visão de mundo de cada um, visando compartilhar modos de vida e comportamentos estabelecidos por regras de caráter social. A linguagem da comunicação, ela é um instrumento necessário à interação humana. É ela que vai situar o homem em determinado espaço social e mercadológico. A eficiência da comunicação, ela é caracterizada pela expressão pessoal construída entre as regras linguísticas estabelecidas e as marcas de mensagem individual. Isso se aplica tanto na expressão escrita quanto à oral. De modo geral, pessoal, a oralidade é mais espontânea que a escrita, e tem o poder aí de comunicação imediata, enriquecido pela pronúncia, pela entonação, pela melodia, pelo timbre da voz, pela acentuação e também pela expressão corporal. Pessoal, a forma como se processa o ato, da comunicação através da palavra falada muitas vezes determina o sucesso ou o fracasso de um profissional, na medida em que o emprego das palavras na manifestação das ideias, complementando pelo tom de voz, pela expressão corporal e pelo modo de se vestir, fica registrado como a sua marca na sociedade em que se vive. As pessoas, elas precisam aprimorar o seu conhecimento sobre a utilização das palavras, já que é por meio delas que revelam pensamentos e ações, constituindo-se um dos mecanismos da comunicação do ser humano com o mundo que o cerca. Percebe-se, por exemplo, que as pessoas menos instruídas, elas normalmente apresentam mais dificuldades de comunicação, pois elas têm um vocabulário mais limitado, e, em consequência, menos recursos de expressão verbal do que outras com um preparo intelectual.
Porém, isso não é tudo, uma vez que o relacionamento entre as pessoas por meio da expressão oral conta com a ajuda de algumas estratégias como o olhar, o gesto, a postura, além do bom conteúdo para impressionar o ouvinte. Entretanto, para se atingir um nível intelectual mais elevado na comunicação escrita ou oral, há que se vencer aí um dos maiores problemas, que consiste na falta de conteúdo e também da organização de ideias. A preocupação, ela deve centrar-se na qualidade e não na quantidade da leitura, isto é, na seleção do que se lê, como se lê, preocupando-se em fazer análise crítica positiva ou negativa. A eficácia da comunicação deve-se em grande parte à leitura. Trata-se aqui da leitura em um sentido bem amplo, ou seja, da percepção do mundo pelo leitor, mas mais atento, né? Isso não exclui a necessidade da leitura de textos, que dá sustentação linguística e acrescenta aí conhecimentos aos adquiridos na observação cotidiana. Como dizem, quem lê tem mais a dizer. Essas palavras ilustram bem a proposição. Precisa ser ler mais, informar-se para ter condições intelectuais de reagir diante dos fatos que incomodam de algum modo. Não se pode ter uma atitude passiva diante da vida. Para isso, não basta somente a leitura frequente de livros, de revistas ou jornais bem escritos, mas principalmente no exercício da capacidade de entender e selecionar informações, interpretá-las em determinado contexto e tirar aí as suas próprias conclusões. Certo, pessoal? Bom, na próxima aula nós continuaremos aqui discorrendo a respeito desse mesmo tema, ok? Então nos vemos em breve. E até mais!